Certamente você precisa de milagres. Eu falo por mim, eu preciso de milagres. E a Bíblia nos mostra como conseguir os milagres. Como é que Deus faz os milagres? Como Deus nos apresenta os seus milagres? É isso que nós vamos refletir na noite de hoje. Algumas vezes na nossa vida, e eu tenho certeza que isso acontece com todos aqueles que aqui estão, que a gente enfrenta alguns problemas, algumas dificuldades, algumas vezes algumas enfermidades, que a gente percebe claramente que as nossas forças, os nossos recursos, algumas vezes os recursos da ciência, da medicina, não são suficientes para trazer uma solução. E a gente fica preocupado porque a gente não consegue enxergar aqui embaixo uma solução. Este é o momento de Deus agir. Este é o momento de acontecer os milagres. Mas nós temos um outro problema. Nos últimos anos, os cristãos, eu falo de todos nós, não importa qual a sua religião, qual a igreja que você frequenta, nós estamos desenvolvendo uma fé extremamente racional. Parece um paradoxo, né? Não combina. Fé com racionalidade. Mas isso tem acontecido. A gente acredita nas coisas se for de acordo com a lógica. Então eu peço a Deus, eu faço o pedido a Deus, mas eu falo, não, mas o médico falou que não tem cura. E a gente não acredita mesmo na cura. O médico falou que não tem cura. Não, o advogado, o juiz falou que não tem jeito. Estranho isso, né? Uma fé racional, algo que não existe, mas a gente desenvolveu esse tipo de fé. E mais curioso ainda, e eu estou falando aqui para cristãos, é que quando você abre a Bíblia no Velho Testamento e você enxerga lá os milagres de Deus, você vai ver lá pequenos milagres, como por exemplo, Gideão, certa vez, ele pediu que um chumaço de lã, numa noite de muito orvalho, ficasse ao ar livre. Tudo tinha que estar molhado, mas ele queria que Deus mostrasse para ele que a lã estivesse completamente seca. E Deus fez. Mas é um milagre pequeno. É pequeno, mas no contexto da história dele era importante. Deus fez. O Velho Testamento também traz registros de gigantescos milagres. O Velho Testamento me fala e me diz que o mar se abriu. O mar se abriu. Já parou para pensar nisso? Um mar se abriu para que o povo de Deus pudesse passar. E é curioso. Como vocês são cristãos como eu, vocês acreditam nisso. Eu acredito nisso. E você também acredita. Quando a Bíblia chega no Novo Testamento, os milagres se avolumam, se intensificam. Jesus fez tantos milagres que João termina o seu livro dizendo que se ele fosse registrar todos os milagres de Jesus, não caberiam em todos os livros que existiam naquela época. Muitos milagres. Jesus, numa oportunidade, ele pegou 5 pães, 2 peixinhos, e ele alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E você acredita nisso? Eu acredito. Eu tenho convicção disso, e você também. Mas qual é a lei da física, da matéria que explica isso? Não tem. Não tem nenhuma lei que explica isso. Não tem nenhuma lei que explica para você como é que o mar se abriu para o povo de Deus passar. Não tem lei que explica isso na ciência. Mas você acredita. E o mais curioso é que, no final dos tempos, como diz a Bíblia, Jesus vai voltar e vai fazer milagres grandiosos, vai renovar essa terra, vai ressuscitar todos os mortos.
especialmente os mortos em Cristo, que serão ressuscitados primeiro. Isso é um milagre grandioso, e você acredita nisso, eu acredito nisso. Então nós acreditamos nos milagres do passado, nós acreditamos que Jesus vai fazer milagre no futuro. O nosso problema é que a gente acha que hoje Jesus não faz milagre. Parece que Jesus mudou, né, o seu método, a estratégia de Jesus para hoje não tem milagre. Na estratégia de Jesus para hoje não tem, Jesus mudou o seu método. Parece que o apóstolo Paulo, ouvindo a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo já diz para ele: isso vai acontecer, Paulo. Escreva aí na Bíblia. Explique isso aí na Bíblia. E Paulo escreveu isso, está no livro de Hebreus. Abra aí o livro de Hebreus, capítulo 13. Parece que o apóstolo Paulo estava ouvindo os dilemas que os cristãos do século 21 teriam, de crer num Deus que fazia milagre no passado, crer num Deus que vai fazer milagre no futuro, mas ficar em dúvida: por que Deus não faz milagre hoje? Mudou? Capítulo 13, verso 8 de Hebreus, está aí na sua Bíblia, 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Amém. Então Jesus não mudou. Jesus não mudou a sua estratégia. Tá. E por que os milagres não acontecem na proporção como acontecia no Antigo e no Novo Testamento? Aí alguém traz respostas para isso. As pessoas sempre têm respostas, né? As pessoas dizem assim: não, Jesus não faz milagre hoje porque nós não temos necessidade. Se eu precisar, Jesus vai fazer o milagre. Então, se a gente precisar, o milagre vai acontecer. Então, a explicação é mais ou menos assim: o milagre vai acontecer na proporção da nossa necessidade. Só que a Bíblia não nos autoriza a pensar assim. A Bíblia diz que não é assim. Um exemplo simples, que todo mundo conhece. Certa vez Jesus entra nas instalações do tanque de Betesda. Você lembra dessa história? Alguém espalhou uma fake news naquela época. Fake news não é só hoje não, tá? Tinha naquela época também. Alguém espalhou uma fake news que de vez em quando passava um anjo ali no tanque de Betesda e ele dava uma sacudida na água. O primeiro doente que mergulhasse ali era curado. Mito. É mito, mas as pessoas acreditavam. Agora, pense comigo. Numa época que não tinha hospitais. Para onde as pessoas levavam seus doentes, se elas moravam ali perto do tanque de Betesda? Levava para o tanque. Vai que seja verdade, vai que o anjo passe lá mesmo e dê uma mexida nas águas. As pessoas pagavam funcionários para ficar ali com seus doentes, para que quando a água mexesse, se é que ela mexesse, jogasse o doente primeiro na água. Fake news, mas as pessoas acreditavam. A Bíblia infere que tinha dezenas e dezenas de doentes ali dentro, esperando a tal água mexer. Então, pensa comigo. Necessidade ali no tanque de Betesda tinha muita. Gente com necessidade tinha muitas, dezenas e dezenas. Aí a Bíblia diz que Jesus entra lá. Opa, então se o milagre acontecer na proporção da necessidade, Jesus ia curar ali umas 200 pessoas. Você lembra da história? Quantas pessoas Jesus curou no tanque de Betesda? Quantas? Uma. Isso aí, uma. Um paralítico. Jesus cura o paralítico. Está claro. O milagre não acontece na proporção da nossa necessidade. Guarde isso, tá? Isso é importante para você saber disso. Não é porque você precisa, Deus vai fazer, não é assim que funciona. E as pessoas muitas vezes entendem errado e acreditam errado. Não, eu preciso, Deus vai me abençoar. Não é assim que funciona, a Bíblia diz que não é assim. Então, qual é a proporção que Deus age? A Bíblia é muito clara, está no livro de Marcos, capítulo 9. Abra sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 9.
Aí tem uma história que não deixa dúvidas. Se você algum dia teve dúvida, aí não dá para ter dúvida. Marcos capítulo 9, a partir do verso 14. Certa feita, Jesus chega num lugar e ele encontra ali uma grande confusão. Confusão, B.O. Um monte de escribas discutindo ferozmente com os discípulos de Jesus. A confusão estava formada. Jesus chega, está aí na sua Bíblia, no verso 16 do capítulo 9. Jesus chega e pergunta: o que está acontecendo? O que vocês estão discutindo? Certo? A Bíblia, a gente tem que ler prestando atenção, porque tem algumas curiosidades, né? Quem estava discutindo eram os discípulos com os escribas, ou os escribas com os discípulos. Jesus vai e pergunta, nem os escribas e nem os discípulos respondem nada. Os que estavam discutindo ficaram calados. Aí no verso 17, está aí na sua Bíblia. No verso 17, uma pessoa aparece no meio da multidão. Ele fala: olha, vou explicar para você. Chama ele de mestre. Sabia que ele era o chefe daquele grupo. Fala assim: ó, vou explicar para você. Eu tenho um filho doente, endemoniado. E eu trouxe o meu filho porque eu fiquei sabendo que vocês curam doentes e expulsam demônios. Então eu fiquei sabendo disso e trouxe o meu filho. Mas eu vi que é propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Ninguém curou ninguém. Se tivesse PROCON, ele teria ido no PROCON. Não tinha PROCON na época. PROCON é coisa mais nova. Aí ele procurou os escribas. E os escribas aproveitaram, né? Ali era o mel no pão, tudo que eles queriam. E foram discutir com os discípulos. Propaganda enganosa, vocês não curam nada. Nos versos seguintes, Jesus chama a atenção dos discípulos, mas não é esse o foco do nosso assunto. Agora eu quero que você preste atenção nos detalhes do que acontece a partir de agora. Não leia direto, não. Preste atenção nos detalhes. Aí depois que Jesus chama a atenção dos seus discípulos, ele vira para o pai do jovem, está aí na sua Bíblia, no verso 21, e Jesus agora vai falar com o pai. Aí Jesus quer abrir o assunto com ele, né? Há quanto tempo isso tem acontecido? Eu acho que o pai do jovem já estava irritado e já tinha percebido que aquilo não ia dar em nada. Preste atenção no que ele responde a Jesus. Ele foi indelicado, ele deu uma resposta estéril. Ele virou para Jesus e falou assim: olha, desde que ele nasceu, joga ele na água, no fogo, quer matar. Mas ele não amplia o assunto, ele não amplia a resposta. Aí ele vira para Jesus, preste atenção na indelicadeza. Eu vou fazer questão de ler as palavras dele como está na minha Bíblia. Ele vira para Jesus, o Filho de Deus, ele vira para o Filho de Deus e diz o seguinte, está na sua Bíblia, no verso 22. Depois de dar uma resposta bem curtinha, ele vira para Jesus e fala assim: mas, se tu pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e cure ele. Perceberam no detalhe? Mas, se você pode fazer alguma coisa, ele nem não estava querendo mais, não estava falando em cura. A expectativa dele já tinha baixado. Não é, eu sei que não vai conseguir nada, não vai conseguir expulsar o demônio, não. Mas se você pode fazer alguma coisa, pelo menos faça. Poucas vezes na Bíblia, e hoje nós vamos citar 2 vezes, Jesus sobe um pouco o tom, sabe? Sabe quando Jesus sobe o tom? Jesus olha para o olho daquele homem, que estava falando ali era Deus, gente. Jesus olha para o olho daquele homem, está na sua Bíblia aí, dá uma lida aí. Jesus vira para ele e fala assim: se eu posso, é isso mesmo que você está dizendo? Se eu posso, o que Deus não pode, gente? O que Deus não pode fazer? Se eu posso, aí Jesus dá a resposta definitiva para ele. E esta é a resposta do nosso dilema. Jesus disse: tudo é possível a quem? O que é escrito na sua Bíblia? Aquele que crer. A resposta está aí. O milagre acontece na exata proporção da nossa fé.
Jesus é que disse. Na exata proporção do tanto que eu creio. No caso da história aí, que eu não vou continuar, o pai percebe que era Deus que estava olhando para ele, o Filho de Deus, pede perdão e fala: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. É o que eu preciso fazer. É o que você precisa fazer. O milagre não vai acontecer na proporção da nossa necessidade. O milagre não vai acontecer na proporção do poder de Deus, porque Deus tem poder para tudo. O milagre vai acontecer na proporção da minha fé. Existe um capítulo na Bíblia, e eu quero convidá-los para abrir no livro de João, capítulo 11. Acho incrível o capítulo 11 de João. João, no capítulo 11, relata um milagre que os teólogos são unânimes em dizer que é o milagre mais importante, o milagre mais impactante que Jesus fez aqui na terra. Eu acredito nisso. Mas para mim, João capítulo 11 tem um valor adicional. Aqui a gente tem um passo a passo do milagre. Um tutorial do milagre. Quando você precisa consertar alguma coisa na sua casa, você abre lá o YouTube e procura um tutorial. Como é que resolve isto? Há 2000 anos atrás, o Espírito Santo pediu a João que escrevesse um tutorial do milagre. Um passo a passo, um manual. Como é que funciona o milagre? E eu quero convidá-los a ler comigo João capítulo 11. A partir do verso 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Lázaro adoeceu. A doença piora. E quando a doença piora, acontece o verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Aí vem o verso 4. Eu quero que você leia com bastante atenção o verso 4, que é o coração do verso 11. É a parte mais importante do capítulo 11. Ao receber a notícia, qual notícia? Que Lázaro estava doente. Mas você vai perceber depois na contabilidade, daqui a pouco, que naquele momento Lázaro já estava morto. A distância de onde Jesus estava para Betânia era a distância de 1 dia de viagem. Quando o mensageiro sai para encontrar com Jesus e avisar que Lázaro estava doente, mal ele tinha acabado de sair da cidade, Lázaro veio a morrer. Não tinha celular. Não tinha telégrafo. O mensageiro chegou e falou com Jesus: Senhor, Lázaro está doente. Gravemente doente. Jesus já sabia que Lázaro estava morto. Aí Jesus vai e responde. Preste atenção nas palavras de Jesus. Esta enfermidade não é para morte, mas sim para a glória de Deus, para que o seu Filho seja por ela glorificado. Aí no verso 5, ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Vamos dar uma paradinha. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem um detalhe que salta às vistas aqui nos 5 versos. Jesus amava todo mundo naquela família, percebeu isso? Jesus amava Lázaro, aquele que tu amas, Jesus amava, depois repete que Jesus amava Lázaro. Aí fala, a Bíblia fala, João registra, Jesus amava Maria, Jesus amava Marta, a família inteira. E detalhe, percebe-se que a família inteira também amava a Jesus. E aí cria-se um outro dilema. Pode a enfermidade chegar na vida de alguém que ama a Jesus? Mas se eu amo a Jesus, Jesus me ama. Olha bem, eu amo a Jesus, Jesus me ama. É essa a história. Eu posso ficar doente? Eu posso ter dor? Eu posso conviver com sofrimento? Eu posso morrer?
Cuidado. Tem muitos falsos pregadores aí dizendo que se você estiver com Jesus, nada de mal vai acontecer com você. Isso é mentira. Isso é mentira, uma mentira diabólica. Porque aí a enfermidade vem, a pessoa fica apavorada. Então Deus não me ama. Alguma coisa eu fiz de errado. Alguma coisa eu fiz de errado. Eu não estou levando a minha religião a sério, porque eu adoeci. O câncer que chegou na minha vida, então é porque Jesus não me ama. Ou, quem sabe, o meu amor por Jesus não seja tão grande assim. Aí as pessoas adoecem a cabeça. A Bíblia está dizendo que numa família que Jesus amava todo mundo, a doença veio. A dor veio. A morte chegou nessa família. Todos amavam Jesus e Lázaro morreu. Só que tem um detalhe. Aí alguém pode pensar, mas então, qual a vantagem de eu seguir a Jesus? Qual a vantagem de eu amar a Jesus se o ímpio, aquele que não está nem aí com religião, não está nem aí para Jesus, ele vai adoecer, mas eu também vou. Ele vai ter problema na vida dele, mas eu também vou. Ele vai morrer, mas eu também vou. Então qual a diferença? Aí tem o verso 4. Aí tem o verso 4. Jesus deixa claro que quando um filho seu adoece, a história do seu filho não vai terminar na doença. Se um filho dele morre, venha morrer, se você vê um velório de um filho de Deus, você tem que ter a convicção bíblica de Jesus, que a história do filho de Deus não vai terminar na morte. A nossa história vai terminar na glória de Deus. Amém? A nossa história, a sua história vai terminar na glória de Deus. Se você passar por uma enfermidade, a sua vida, a sua história não termina com aquela enfermidade. A sua história não termina com a morte. A minha história termina na glória de Deus. E a Bíblia é clara em me dizer como esta glória de Deus vai me atingir. Mas aí vem o verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, mas Jesus já sabia que ele estava morto, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Interessante, né? Lázaro estava muito doente, está muito mal. Jesus já sabia que ele estava morto. E ele ainda fica 2 dias pregando o evangelho na cidade onde ele estava. Qual a informação que a Bíblia está trazendo para mim e para você aqui? Atenção para isto. O milagre não vai acontecer no dia que você quiser. O milagre não vai acontecer na hora que eu quiser. Não vai. O milagre vai acontecer no tempo de quem? De Deus. Imagine Marta lá, Maria. Jesus era para ter chegado ontem, era para ter chegado semana passada. Jesus ainda fica 2 dias ainda pregando o evangelho, porque o milagre acontece no tempo de Deus. O salmista diz no Salmo 40, umas palavras muito lindas, assim, ó: esperei com paciência no Senhor, e Ele me respondeu. Esperei com paciência. Quanto tempo dura a paciência? Quanto tempo dura a paciência? Mas as coisas vão ser feitas no tempo de Deus. Passa aqueles 2 dias, aí chega o verso 7. Aí Jesus diz aos seus discípulos: olha, nós temos que ir para a Judeia. Está aí no verso 7. Nos versos seguintes, os discípulos falam: não, para a Judeia não. E Jesus: precisamos de... Não, para a Judeia não, porque nós estivemos lá há poucos dias atrás, eles queriam matar ao Senhor e a cada um de nós. Eles estão com pedras nas mãos, não podemos ir lá. Aí Jesus diz para eles, preste atenção, o motivo. Até então Jesus não tinha dito o motivo. E Jesus diz aí no verso 11: o nosso amigo Lázaro
adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Dê uma lida aí no verso 12, no verso seguinte. Os discípulos falam assim, não, então não precisa ir não. Se ele está dormindo, está bem. Está resolvido, né? Depois ele acorda. Os discípulos falaram desse jeito, está aí na sua Bíblia. Não é eu que estou falando, não, está aí na Bíblia. Não, se ele está dormindo, porque não tinha chegado outro mensageiro falando que Lázaro tinha morrido. Só Jesus é que sabia. Aí Jesus tem que ser claro com eles. Jesus tem que desenhar, né? Está aí no verso 14. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Agora preste atenção no verso 15. O segundo conjunto de palavras mais importante do capítulo 11. Jesus vira para os discípulos e fala, preste atenção aí. E por vossa causa eu me alegro de que eu lá não estivesse. Percebeu como Jesus disse? Lázaro morreu. Notícia triste, todo mundo ali gostava de Lázaro. E ele vira para os discípulos e fala, e por causa de vocês, eu fico feliz que eu não estivesse lá. Frase esquisita, né? Eu fico feliz que eu não estivesse lá. Amigo, esta frase de Jesus, ela ecoa pela história e ela me atinge. O que está escrito aí, você tem que ler e eu tenho que ler da seguinte forma, e por vossa causa, José Carlos, eu me alegro de que eu lá não estivesse. Se Jesus estivesse lá em Betânia com Lázaro, o que iria acontecer? Nada. Lázaro seria curado e Lázaro não iria morrer. Se Lázaro não morresse, nós não teríamos esse registro desse grandiosíssimo milagre que ajuda a aumentar a nossa fé. O próprio Jesus disse isso aqui, ó. Por isso que Jesus ficou feliz por sua causa. Porque se ele estivesse lá, não tinha essa história. Aí não teve jeito. Jesus foi para lá. Mas um dia de viagem. Provavelmente essa viagem de volta deve ter demorado 1 dia e meio. Jesus estava com um grupo grande. E aí vem o verso 17. Fecha a contabilidade do tempo. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia quantos dias? 4 dias. 1 dia que o mensageiro demorou para chegar até Jesus. 2 dias que ele ficou na cidade. Mais 1 dia e meio para voltar. 4 dias sepultados. E aí quando Jesus está chegando na cidade, Marta fica sabendo e vai correndo encontrar com Jesus. E eu quero que você preste atenção no diálogo de Marta com Jesus. Eu já vou adiantar por quê. Marta simboliza eu e você. É como se Marta estivesse fazendo o papel do José Carlos, do século 21, do jeito que eu creio. É como se Marta fosse os crentes do século 21. Marta chega perto de Jesus, está aí na sua Bíblia, e no verso 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria, o quê? Morrido. O que Marta falou com Jesus? Mais ou menos assim, Senhor, eu sei que no passado, o Senhor poderia fazer grandes coisas, mas já passou, né? Se você tivesse, isso é passado, tá? Se você tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Não estava. Lázaro morreu. Para pensar. Qual a diferença para Jesus de curar um resfriado, curar um câncer ou ressuscitar um morto? Qual a diferença para ele? 0. Nenhuma diferença. Agora Marta cria que no passado Jesus podia fazer milagres, mas não estava lá, não estava. Aí Jesus vira para ela, está aí no verso 23, Jesus fala assim, Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta deu um estudo bíblico para Jesus, e Marta parece que era adventista, né? Porque ela cria igual a gente crê, né? Tem gente que crê que a pessoa morre e vai direto para o céu, outros creem que morre e vira a alminha. Marta cria igual eu creio. Ela virou e falou assim, mas ela deu um estudo bíblico para Jesus, né? Acho que Jesus não sabia a Bíblia, acho que ela achou isso, né? Falou assim, aí no verso 24, eu sei,
disse Marta, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Senhor, eu sei. Não estava escrito ainda Tessalonicenses não, né? Capítulo 4 ainda não, mas ela já adiantou, né? Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí Jesus vira para Marta, quer dizer, ela cria que Jesus podia fazer milagre no futuro. Interessante, né? Igual um povo que eu conheço. Jesus podia fazer milagre no passado, pode fazer milagre no futuro. O problema é hoje. Aí Jesus disse para ela, e Jesus levanta o tom de voz. Está aí no verso 25, Jesus diz, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E Jesus vira para ela e fala, está aí na sua Bíblia, você crer nisto? Presta atenção numa coisa. A ressurreição não é uma data, não é um dia. A ressurreição é uma pessoa. A vida é Deus, é Jesus. A gente não tem que se prender a datas para que os milagres aconteçam. A ressurreição é uma pessoa. Jesus responde para Marta que se ele quiser, ele cura, ele ressuscita naquela hora. Mas aí ele responde para todo mundo, e eu estou te dizendo, que todos que creem em mim, não precisa você dar isso do Bíblia para mim não vai ficar morto eternamente. Marta sai de cena, no verso 32 chega Maria. E quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, aí eu quero que você preste atenção nas nuances, nos detalhes. Quando ela chega onde estava Jesus, ao vê-lo, ajoelhou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se você trabalhar num júri e analisar documentos, palavras, você vai pensar assim, bem, ela falou exatamente as mesmas palavras que falou quem? Marta. Não tem diferença nenhuma. Aparentemente não tem diferença. Se alguém transcrever as palavras, o que Marta falou isso? O que Maria falou isso? Então é a mesma coisa, a mesma pena. Mas preste atenção no detalhe. Maria não chegou ali para discutir teologia com Jesus, não. Maria chegou ali, ajoelhou-se aos pés de Jesus. Para Maria, quem estava chegando, não era um amigo, um amiguinho da família, não. Maria sabia que Jesus era Deus. Preste atenção nisso aqui, tá? Jesus faz questão de ser nosso amigo. Ele faz questão de ser nosso amigo. Mas nós temos que saber que Jesus é Deus. Não esqueça que Jesus é Deus. Maria chega, se ajoelha aos pés de Jesus. Amigos, o impacto foi tão forte da presença de Maria, que na sua Bíblia está escrito da seguinte forma, no verso 33, Jesus vendo Maria chorar, bem que aqueles que acompanhavam, Jesus se comoveu, e está aí na sua Bíblia, no verso 35, Jesus chorou. Para pensar um pouco aqui, vamos pensar com um pensamento analítico e crítico. Tinha uma multidão de gente ali, a Bíblia diz, né? Os 12 discípulos, família de Lázaro, um monte de judeus, de escribas, a Bíblia diz aí que eles estavam ali. Mas tinha uma pessoa ali que não precisava chorar. Só tinha um ali que não precisava chorar. Quem não precisava chorar? Jesus. Por que Jesus não precisava chorar? Porque era o único que sabia, ele era o único que sabia que aquela história ia terminar com Lázaro o quê? Andando. Ele era o único que sabia disso. Ele sabia que aquela história ia terminar com Lázaro andando, então ele não precisava chorar. Por que ele chorou? Jesus chorou da mesma forma que Jesus chora hoje, quando um filho ou uma filha dele está deitada numa cama, sofrendo. Jesus chora hoje, da mesma forma, quando ele percebe que uma mãe está com uma criança no colo, com uma enfermidade que não passa, com uma dor que não termina, e a mãe fica apavorada, preocupada com seu filhinho.
E Jesus lá do céu, percebendo as mazelas que o diabo tem feito aqui nesse mundo com os seus filhos, Jesus chora. Mas ele sabe como é que vai terminar a história. Ele sabe que no final nós vamos para o céu e vamos esquecer. Ele sabe, mas ele sabe que você está chorando agora. Ele olhou para Maria e viu que ela estava sofrendo agora. Se você prestar atenção nos versos seguintes, você vai perceber que Jesus perdeu um pouco até o jeito ali, né? É a única vez na Bíblia que fala isso, que ele ficou assim meio desconcertado, ele ficou assim meio... O sofrimento foi tão grande que ele ficou desconcertado. Na sua Bíblia está escrito aí, a forma como ele ficou desconcertado. No verso 38 diz assim, mas agitando-se novamente, é como se Jesus tivesse feito assim, ó, limpado as lágrimas, balançada, desse uma balançada assim, meu Deus, faz a história desse mundo acabar logo, para o pecado acabar logo, para a morte acabar logo, para a doença acabar logo. Eu fico imaginando o que Jesus pensou, e João não escreveu o que ele pensou, mas ele deu uma agitada, ele limpou as lágrimas, falou, onde que está Lázaro? Aí vem o verso 39, Jesus chega na frente da sepultura, ele, Marta, Maria, os discípulos, um monte de judeus, ele ainda limpando as lágrimas no seu olho, ele vira e fala assim, olha, tirem a pedra. Aí quem entra em cena? Olha eu lá de novo. Olha nós lá de novo. Marta aparece. Aí Marta agora não veio da aula de teologia, porque ela viu que é fria, né? Dar aula de teologia para Jesus não funciona. Aí ela vai, tá, mas biologia talvez ele não sabe, né? Biologia talvez ele não sabe. Aí Marta veio, o que Marta falou? Está escrito na sua Bíblia aí. Não pode. Tem 4 dias que ele está morto. Se tem 4 dias que ele está morto, ele está apodrecendo. Se ele está apodrecendo, ele está cheirando mal. Então não pode. Biologia pura. Amigos, aí Jesus sobe o tom. Sabe aquela hora que Jesus, na minha família, antigamente, falava que Jesus dá um pito? Aí Jesus sobe o tom. Jesus vira para Marta, está aí na sua Bíblia. Marta, está no verso 40, eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu já não te falei isso. Será que eu vou precisar de desenhar para você? Que se você crer, você vai ver a glória de Deus agora. Não era para Marta não, tá? É para mim. É para você. Muitas vezes os milagres não acontecem porque eu não creio. As bênçãos não chegam porque eu não creio. Aí a história termina, né? Chega aí no verso 41, aí a aula de biologia não deu certo, né? Aí alguém tira a pedra. Agora, pense comigo. Vamos supor que você estivesse lá. Vamos supor que você entrasse na máquina do tempo, não tem essa máquina, né? Mas você entrasse na máquina do tempo e você estivesse ali naquela hora. Uma multidão de gente. E você lá, quem sabe igual Zaqueu, né, em cima de uma árvore. Dá, Robinho, para ficar em cima de uma árvore? Dá, né? Diz o Robinho que não dá não, mas vamos subir numa árvore. Se você estivesse lá. Quando a pedra é tirada, para onde todo mundo olha? Para onde todo mundo olha? Tirou a pedra, para onde todo mundo olha? Para onde? Para a sepultura. Você também ia olhar para a sepultura? Todo mundo, vírgula, tá? Todo mundo, vírgula. Porque a Bíblia fala que não é todo mundo não. Está aí no verso 41. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai. Amigos, vamos tirar os olhos dos problemas. Na sepultura estava a desgraça, estava o fracasso, estava a morte, estava as mazelas do pecado, tudo empacotado num pacote chamado morte. Era isso que estava lá dentro. E as pessoas olham para a sepultura. Nós temos a mania de ficar olhando para os problemas, sabe? A gente foca no problema, a gente foca na doença. A Bíblia está me dizendo
que eu tenho que olhar para Deus. O meu foco tem que ser em Deus. O salmista dizia: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. A gente tem que colocar os nossos olhos em Deus, não é nos problemas. E a história termina como era óbvio que iria acontecer. Termina com Lázaro andando. Meus amigos, meus irmãos, que a gente saia daqui hoje aprendendo o que esse tutorial do milagre nos ensina. Que a gente saia daqui hoje sabendo que a enfermidade, infelizmente, não é uma notícia boa, não é, mas ela pode chegar na casa daqueles que amam a Jesus, daqueles que são amados por Jesus, pode. Mas que a gente saiba também que a nossa história, como filhos de Deus, não termina na doença e não termina na morte. A nossa história termina na glória de Deus. Que a gente esteja certo que o milagre vai acontecer no tempo de Deus. Que o nosso Deus podia fazer milagre no passado. Ele vai fazer milagre no futuro, mas Ele pode fazer milagre hoje na sua vida. Que a gente saiba que nós temos um Deus, a única religião que tem um Deus que chora por nós. Um Deus que chora. Ele sente os problemas por quais você passa. E que nós aprendamos a tirar os olhos dos problemas e olhar para o céu. Que Deus abençoe a todos nós. Meu desejo, minha oração neste momento. Quero convidá-los a ficarem de pé, para que a gente possa nos despedir deste lugar em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estais nos céus, obrigado porque o Senhor deixou para todos nós a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de perceber o tanto que o Senhor gosta de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo maior milagre de todos, que é salvar a cada um de nós. Mesmo sendo pecadores como nós somos, mas crendo no Teu sacrifício na cruz do Calvário, nós encontramos a Tua salvação. E suplicamos, Senhor, infelizmente, nós vivemos aqui neste mundo, num mundo cheio de problemas, e nós precisamos dos Teus milagres em nossas vidas. Abençoe, Senhor, e guarde-nos, leve-nos em paz para os nossos lares, pedimos por Jesus. Amém.